dizer, Cristo veio ao mundo, Cristo se fez gente, morre na cruz pelos meus pecados, me resgata das mãos do pecado, e aí você vai achar que a minha grande experiência é ter viajado ao céu? Cara, você não entendeu nada. A grande experiência que eu tenho é ser servo de Cristo. E aí ele ainda continua, versículo 7 e 8, dizendo: para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar-me. Está dizendo assim, para impedir que eu achasse que a grande realização na minha vida era a obra de Deus, eram as coisas de Deus, era a bênção de Deus, Deus me permitiu um aguilhão, me permitiu um espinho na carne, me permitiu alguma coisa que fica me importunando cada pouco. E aí Paulo fala assim, e aí então eu busquei a Deus, se tinha alguma coisa me incomodando aqui, eu busquei a Deus. E aí ele ainda diz, 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim. Então Paulo reconhece que a grandeza da obra de Deus é muito maior do que a experiência de ter visitado um determinado lugar ou de ter conhecido, ter tido uma experiência, ter tido qualquer revelação. A grandeza de Cristo ter morrido por ele e ter feito dele servo de Cristo é muito maior do que ter visitado o próprio céu. Versículo 9, versículo 10, vamos dizer ainda. E aí, então Paulo ora para que esse espinho que o incomoda, e aqui não necessariamente é um espinho mesmo, mas é um modo de dizer, que é aquela ideia do espinho que a cada movimento ele incomoda, a cada toque sobre aquele determinado lugar aquilo incomoda. Paulo então está dizendo que orou para que esse espinho fosse retirado, e aí vem a resposta no versículo 9 e versículo 10, quando diz assim: mas ele me disse, a minha graça, né? Então aqui a voz de Deus, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo então disse, ei Deus, está doendo, está machucando, eu me sinto fraco quando isso me toca, quando isso dói. E aí Deus fala, está se sentindo fraco? Então tá bom, porque a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, continua Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então ele está dizendo assim, peraí, então se quando eu estou fraco, quando eu me diminuo, Cristo aparece ainda mais em mim, então vou me diminuir ainda mais, para que Cristo resplandeça ainda mais. Eu vou colocar o Paulo ainda mais fraco, para que Cristo apareça com ainda mais força sobre a minha vida. E aí ele continua, por isso, por amor de Cristo, eu me alegro, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é então que sou forte. Aqui está a essência da vida cristã, aqui está a essência das coisas que realmente valem a pena. Aqui está o cerne, o ponto mais central da mensagem de Paulo nessa carta e da mensagem da vida cristã. Paulo nos lembra que a morte é lucro, porque quanto mais nós apagamos a nossa pessoalidade, não a nossa personalidade, a nossa pessoalidade, quanto mais nós diminuímos as nossas próprias vontades e mais nos colocamos à disposição, mais nos colocamos em favor de Cristo, quanto mais nós dedicamos a nossa vida a Cristo, mais Deus resplandece sobre a nossa vida. E aí experiências pessoais como essa grandiosa experiência de ser levado ao terceiro céu, experiências pessoais em nada valem, ou valem muito pouco, elas são experiências pessoais. Por isso que Paulo, inclusive, mais em outro texto, ele vai falar sobre o dom de línguas, ele vai dizer assim, esse é o menor dos dons, porque esse é um dom pessoal, é para edificação própria.
Então, como é pessoal, esse é o menor de todos, porque vai fortalecer a sua fé, vai ministrar sobre a sua vida, mas a essência e o maior de todos é o amor, porque é quando você se doa ao próximo. Então, Paulo aqui está dizendo, a essência é justamente essa, é ter uma experiência de Deus em que nós vamos ter revelada a nossa fraqueza, porque é na revelação da nossa fraqueza que Deus revela a sua grandiosidade.